O livro que eu publiquei trata da análise gráfica de ações, né, que é uma das correntes ali da avaliação do mercado. Existe a análise fundamentalista também, que é uma análise super importante também para entrada e saída. Mais importante de tudo é você, né, ter alguém do mercado te auxiliando, mesmo que você goste, mesmo que você queira acompanhar, né, tem profissionais que dedicam o seu tempo todo ali para esse tipo de análise, né? E falando um pouquinho assim sobre esse timing de entrada, né? Por que as pessoas acabam errando muito no mercado? Acho que isso é comum, isso é o aprendizado, é o preço do aprendizado, né? E tem uma frase do Warren Buffett que ele fala o seguinte, né? O Warren Buffett, para quem não conhece, um mega investidor, um dos maiores investidores em bolsa americana. E ele fala que é o seguinte: compre quando todo mundo está com medo e venda quando está todo mundo corajoso, né? Então o mercado ele não é uma matemática, ele é muito mais um fator psicológico que qualquer outra coisa, né? Geralmente as pessoas compram na euforia, né? E na verdade é onde que elas deveriam estar vendendo, né? Então, por mais que você coloque uma análise, uma estratégia em prática, o fator psicológico ele é predominante ali na hora da tomada da decisão e que pode fazer com que, mesmo estando bem orientado, mesmo estando bem embasado, esse investidor possa tomar uma má decisão. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do PerformaCast. Hoje com um convidado muito especial, nós vamos falar sobre investimentos. Então se você está naquela fase aí, começou a sobrar reservas, às vezes o empresário erra nessa hora, às vezes até quebra a empresa por causa disso, que aplica o dinheiro no lugar errado. Então é muito importante ele saber com quem ele está confiando o dinheiro dele para que aquilo não vire uma nova dor de cabeça, né? Que sim vira uma solução. Estou conversando aqui com o Leonardo Cavalcante do Grupo Fractal. Seja muito bem-vindo. Prazer, Kildre. É um prazer falar com vocês aí. A gente poder falar um pouquinho da história do grupo aí, tirar alguns mitos aí também da área de investimentos. Sei, Leonardo, me conta um pouquinho aí da sua trajetória, né? Você tem uma certificação internacional, também já escreveu um livro sobre investimento inteligente. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua história aí. Minha história é um pouco longa, né? Mas se a gente puder resumir, eu não vim do mercado, não vim da área financeira, né? E lá atrás, nos anos ali de 2003, 2004, eu tinha uma pequena reserva financeira e eu queria alguém que resolvesse o meu problema, né? Que me ajudasse a ter um sucesso financeiro, a ter uma independência financeira, a não trabalhar pelo dinheiro e sim fazer o dinheiro trabalhar por mim, né? E aí eu comecei uma saga aí, né? Para tentar encontrar profissionais ali que fizessem isso por mim. E eu brinco que na época eu era o terror dos gerentes de banco, né? Porque eu sentava na frente do gerente ali, ficava debatendo ali sobre investimentos. E, na verdade, eu descobri rapidamente que o gerente não era essa figura que eu procurava, né? Então, depois de procurar, eu vi que essa figura não existia ainda no Brasil. Então, passei a estudar o mercado financeiro, o mercado de ações, né? E aí que tudo começou, né? Comecei a me interessar pela área, comecei a gostar, né? Até que em 2009, finalmente, isso acabou se tornando uma profissão. Então, assim, geralmente o empresário ele começa com uma dor, né? Ele tenta resolver um problema que ele não consegue. Na hora que ele consegue romper que é a barreira, fala assim, pera aí, eu posso ajudar outras pessoas, que Exatamente, certamente você descobriu ali uma lacuna no mercado, né? exatamente. E isso é muito importante a gente falar, né? Porque assim, quando a pessoa investe uma reserva e dá certo, ótimo, né? Muito bacana, né? Você vê o dinheiro ali rendendo. E é legal a gente ver os empresários, às vezes, daquelas ondas, né, de investimento em ações. Ô, cara, que eu tô investindo aqui, eu tô também, tô ganhando não sei quantos mil na Petro, não sei o quê. Aí passa uns 3 meses, tá todo mundo caladinho, né? Tá calado por quê? Porque deu ruim, né? Isso é um erro comum, né? Quando começa a dar certo, todo mundo quer ir, né? Mas geralmente, por exemplo, no mercado de ações, né? Quando já está no noticiário, né? O recorde de pontuação da bolsa, né? Que a bolsa subiu muito, valorizou muito, e esse é o momento que as pessoas querem entrar, né? E esse é o principal erro das pessoas no mercado de ações especificamente, né? Lembrando que o Grupo Fractal hoje não trabalha só o mercado de ações. Ele é um produto dentro, né, de toda a plataforma nossa. Mas é um erro muito comum, né, na área de investimentos em geral, mas especialmente no mercado de ações, que quando ganha o noticiário, quando realmente
vai para a mídia, recorde de pontuação, está valorizando muito, é o momento que as pessoas querem entrar. E normalmente já é o momento em que as coisas estão valorizadas demais, né? Então, o momento de comprar é tentar comprar coisa barata, é tentar comprar realmente quando ninguém quer, né? Então, acho que esse é um grande diferencial. E interessante assim que, vamos falar de uma forma leiga aqui, né? A bolsa não gera dinheiro, né? Ele sai de um lugar para o outro, é mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, eu entro lá com, sei lá, 1 milhão, e aí, de repente, aquele dinheiro começa a valorizar, você compra por 800 mil, por exemplo. Então, assim, saiu 200 mil de algum lugar, né? Eu perdi 200 mil, e 200 mil foi para quem? Isso é importante falar também que o mercado de ações, especificamente também, ele não é um mercado de soma zero, ou seja, se alguém ganhou dinheiro, não necessariamente alguém está perdendo. Depende muito da estratégia, né? Então, às vezes, um investidor tem uma estratégia de prazo mais curto, então ele entra para uma valorização menor e ele de repente está vendendo, ele compra, rapidamente ele já está realizando lucro, vendendo para um outro investidor que tem uma visão diferente, né? Que quer entrar por um prazo mais longo. Então ele está comprando ali por um preço mais caro do que o primeiro investidor, mas ele está vislumbrando para um prazo maior. Então, não necessariamente é um mercado de soma zero, né? Os dois podem sair ganhando. Então, é o que a gente fala de geração de valor, né, dentro do mercado de investimentos, especificamente mercado de ações, isso é mais latente. Pô, interessante, Léo, essa questão aí, né? Que então quer dizer que não, matematicamente tem como os dois ganharem e são posicionamentos diferentes, né? E eu acho que uma coisa legal também, assim, né? O objetivo aqui nem tanto é aprofundar em ação, né? Em investimento. Esse episódio aqui, quem está assistindo ou ouvindo, o objetivo é apresentar, né, o Grupo Fractal e que a gente depois traga conteúdos específicos, né? Então vou falar agora como que é o investimento em fundo imobiliário, investimento em ações, né? Como que vocês trabalham nessas carteiras aí, explicar mais tecnicamente. Esse aqui é mais para a gente trazer uma introdução, né? Então ainda para a gente finalizar essa questão de ação, o que eu já percebi, já estudei uma vez, já errei pra caramba com isso aí também, e eu sei que tem um conceito seguinte, né? Eu tô comprando aquela empresa por quê? Não é simplesmente porque tá barato, eu tenho que ter uma estratégia ali, inclusive assim, essa ação dela realmente está valendo isso, comparado com o patrimônio, comparado com o balanço e tudo mais, né? Porque muitas pessoas, na hora que vai investir em ação, só vê que tá barato, vai comprar porque vai subir, mas não tem uma estratégia, nem conhece a empresa direito, né? Isso aí você deve observar muito, né? Exato, assim, isso acontece muito, você tem que ter uma estratégia, né? O livro que eu publiquei trata da análise gráfica de ações, né, que é uma das correntes ali da avaliação do mercado. Existe a análise fundamentalista também, que é uma análise super importante também para entrada e saída. Mais importante de tudo é você, né, ter alguém do mercado te auxiliando, mesmo que você goste, mesmo que você queira acompanhar, né, tem profissionais que dedicam o seu tempo todo ali para esse tipo de análise, né? E falando um pouquinho assim sobre esse timing de entrada, né? Por que as pessoas acabam errando muito no mercado? Acho que isso é comum, isso é o aprendizado, é o preço do aprendizado, né? E tem uma frase do Warren Buffett que ele fala o seguinte, né? O Warren Buffett, para quem não conhece, um mega investidor, um dos maiores investidores em bolsa americana. E ele fala que é o seguinte: compre quando todo mundo está com medo e venda quando está todo mundo corajoso, né? Então o mercado ele não é uma matemática, ele é muito mais um fator psicológico que qualquer outra coisa, né? Geralmente as pessoas compram na euforia, né? E na verdade é onde que elas deveriam estar vendendo, né? Então, por mais que você coloque uma análise, uma estratégia em prática, o fator psicológico ele é predominante ali na hora da tomada da decisão e que pode fazer com que, mesmo estando bem orientado, mesmo estando bem embasado, esse investidor possa tomar uma má decisão. Pois é, então vamos lá, né? Chega lá um novo cliente, conversando com vocês lá, um novo investidor, e aí você já deve ter mais ou menos assim, com tanto tempo de experiência, traçado, né? Aquele ali já tá ansioso demais, daqui a pouco a gente vai trazendo ele aqui pro normal, porque o que você falou é muito racional, né? Se você sai no momento que tá todo mundo entrando, quer dizer que você talvez já até ganhou o tanto ali que você queria de meta, né? Então, por exemplo, porque tem gente que você conversa com ele tá assim, não, tô ganhando 50 mil. Só que ele não sai. E se ele não saiu, ele não ganhou, né? Ele só vai ganhar o dia que ele saiu de fato, né? E às vezes ele sai que ele tá perdendo 30, dá uma diferença de 80 mil. Isso é real, deve acontecer várias vezes, né? Lá. Então, às vezes, assim, com essa experiência, você já deve ter
num primeiro bate-papo com a pessoa, você já deve mais ou menos mapear algum tipo de desafio que não é simplesmente técnico, tem muito comportamental em cima disso aí, né? Tem muito. E a gente tem que trabalhar isso, né? São mais de 20 anos ali de experiência no mercado de ações, profissionalmente no mercado financeiro são 15 anos. Então, assim, a gente aprende muito a lidar com isso, né? E a tratar um pouco esse lado emocional ali dos investidores, dos clientes, né? Até porque a gente também já errou muito lá atrás, então a gente já conhece ali os erros mais comuns, né? Que a euforia ou o medo acabam levando a gente a tomar decisões ruins. Então, hoje em dia, né, todos os nossos clientes, né, a gente faz hoje um trabalho patrimonial. A gente não olha só a parte de investimento do cliente. A gente olha uma visão 360, uma visão holística do cliente, né? Como é que é o familiar dele, né? Qual que é a pretensão dele do investimento? É para comprar um apartamento, é para se aposentar, é para ter uma liberdade financeira. Então a gente faz todo um estudo prévio, né? Antes da gente chegar na parte do investimento em si, né? Proteção familiar, né? E tributação, que a gente também consegue dar um suporte. Então, nós hoje, o Grupo Fractal, ele é um hub de soluções para ajudar com que as pessoas sejam mais eficientes em termos patrimoniais, que elas consigam, com menos esforço, atingir mais rápido os objetivos dela. E é para isso que a gente existe. E essa certificação internacional que a gente tem, e a gente estimula muito lá dentro do grupo, né? Ela é muito importante para a gente realmente ter essa visão holística do cliente. Então, hoje, num primeiro contato que a gente faz com o cliente, pouco se fala nas primeiras reuniões sobre investimento. Se o cliente nos procura realmente para ajudá-lo nessa organização. A gente quer mais entender a estrutura e equalizar as ambições ali do cliente, né? A vontade do cliente. Então, não é incomum que a gente esteja com o cliente muito afoito ali para ganhar o dinheiro rápido, né? E às vezes a gente vai tentar pesquisar um pouco sobre o perfil dele. Então, essa primeira reunião, né, que geralmente a gente faz com o cliente ali, né, com a reunião ali do prospect, né, que quer se tornar nosso cliente, é uma reunião de alinhamento, né? A gente quer mais conhecer a pessoa, conhecer a história familiar, né, as necessidades daquela família, a necessidade desse próprio investidor, né? Por que ele está nos procurando, né? Qual que é o objetivo dele, né? E alinhar as expectativas, reduzir a ansiedade. Então, não é raro a gente conversar com o investidor e esse investidor está muito ansioso ali para resultados mais rápidos, né? E às vezes ele se coloca como um investidor mais arrojado, mais agressivo. E quando você vai conversar com ele, você vê que não é bem assim, né? É um investidor que às vezes não aceita perda, não aceita oscilação. Então você tem que tentar trazê-lo ali para um perfil mais conservador. O contrário também é verdadeiro, né? Às vezes o cliente se coloca como conservador, mas quando você vai pesquisar a história, o que ele já fez, onde ele já investiu, você vê que às vezes ele não é tão conservador assim. Então a gente acaba tendo que ter um conhecimento do comportamento humano bem grande ali para a gente conseguir extrair o melhor ali daquela necessidade e tentar trazer ele para uma realidade que vai se enquadrar com o que ele aceita. Acaba que o campo de batalha é que define muita coisa, né? Exatamente. Porque quando você está na expectativa, tudo é legal, mas na hora que você começa a investir, começa a aplicar e começa a ver o resultado, né? E aí começa a vir as perdas, né? De repente você olha lá, a perda tá grande. Por exemplo, eu já conversei com um empresário uma certa vez aí, que contou o aperto que passou, né? Depois que passa é bom demais, né? Mas o contexto ele estava construindo uma casa, né? Um investimento alto, e aí com o dinheiro aplicado nas ações, e deu aquela derretida mesmo, e falou, nossa senhora, é agora. O dia que eu estava aplicado lá, que ia continuar a construção, agora ele derreteu, e ficou que a situação complicada. Passou a situação, e naquele momento ele teve... né, a cabeça no lugar, porque às vezes a pessoa vende, compra errado de novo e o negócio cai mais ainda, né? Então, aí acho que no dia a dia que vai dar para saber na verdade. Mas o que eu acho que é muito legal é porque quando você vai orientar, né, você e sua equipe, você já conhecendo o comportamento das pessoas, conhecendo como que cada um funciona, já identificando isso aí, talvez você pode até
talvez não fechar com um cliente, deve ter acontecido já, né? Quando não dá esse alinhamento. Você quer entender o contexto geral, a pessoa não te passa. Porque às vezes você detecta que a pessoa está muito na aventura, por exemplo. Pode ser que vocês decidem, então, não dar prosseguimento, já deve ter acontecido? Acontece. O nosso compromisso é com o resultado, né? Então, se o cliente não tiver ali muito alinhado ali, né? Não nos passar a realidade ali para a gente entender e recomendar o que é correto para ele, o risco se torna nosso, né? Então, acontece, né? A gente hoje, né? Depois de tantos anos de mercado aí, a gente vence essa barreira com muito mais facilidade, mas no passado acontecia com certa frequência. Eu costumo fazer um paralelo com o médico, tá? Então, se você tá sofrendo com algum tipo de problema, uma dor de cabeça crônica, enfim, se você chega no médico e o médico, na hora que fala pra você, né, você fala pro médico, fala, eu tô com dor de cabeça, ele rapidamente já pega uma receita e fala, toma esse remédio, tá pronto, né, ele pode estar incorrendo uma irresponsabilidade. Então, o médico ali, ele vai tentar entender por que dessa dor de cabeça, né, quais são os hábitos desse paciente, se ele dorme direito, se ele alimenta bem, né, se ele pratica uma atividade física, vai entender todo um conceito, né, da vida familiar daquele paciente para tentar recomendar o que é o remédio correto. Remédio existe para tudo, mas remédio correto é que é o grande segredo, né? Na hora certa, na medida certa, né? É o que Exatamente. faz a diferença, né? Exatamente. Tomar o remédio certo na hora errada, talvez vai dar ruim também, né? Exatamente. A diferença do remédio e do veneno é a dosagem, É a né? E o dosagem. momento, né? E até a pessoa, né? E até a Você pessoa. errou o paciente do lado, você vai matar, né? Exatamente. Talvez mata os dois, né? E o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, lá na Fractal, no grupo, a gente tem muito essa característica de fazer um estudo muito personalizado, muito pessoal. Um cliente nunca é igual ao outro. Então, a gente sempre respeita essas diferenças e tenta trazer um estudo cada vez mais personalizado. Muitas vezes, às vezes o cliente precisa de um determinado remédio, digamos assim, tá? Mas às vezes ele não quer. Ele não fala, não, isso aí eu não quero, esse tipo de investimento, esse tipo de proteção, seguro, isso eu prefiro não fazer. A gente respeita, né? Mas em casos, né, mais de desalinhamentos mais profundos, no passado já aconteceu, hoje ocorre muito menos, mas às vezes é melhor não fazer do que fazer e correr esse risco aí de depois, né, o risco ser nosso. Pois é, Léo, então vamos falar um pouquinho da missão de vocês, né? Porque assim, uma vez que você tem essa visão geral daquele cliente que está entrando, né? Do investidor que está entrando, vocês têm uma percepção assim, que eu quero que ele venha para cá e que ele mantém, né? Pelo que a gente está conversando aqui, e que ele tenha resultado. Né? Por exemplo, porque hoje a gente fala muito de duas coisas, experiência do cliente e sucesso do cliente. Eu acho que as duas coisas são fantásticas e resumem o sucesso das empresas. Se a empresa está focada no sucesso do cliente, dificilmente o cliente vai falar, olha, eu vou sair daqui porque eu estou muito satisfeito. Isso é raro, né? É raro. Acontece isso? É. Não, eu vou sair daqui porque eu estou satisfeito demais. Não acontece, existe. né? Ou falar assim, não, a minha experiência aqui está tão boa que eu estou até sem graça que eu vou sair da sua empresa. Também não acontece, né? Então, né, até nos bastidores, conversando com o Ricardo, falou que vocês têm um setor, né, da experiência do cliente, e que eu acho que isso é interessante. E me fala um pouquinho da missão de vocês, né, que traz aí essa percepção de sucesso do cliente. Kilder, assim, eu tenho isso muito forte, né, porque eu consigo hoje transmitir muito forte ao grupo todo, né, que a gente tem que entender o cliente. Porque o propósito da Fractal, do surgimento do grupo lá atrás, foi porque ninguém me entendia. Eu tinha uma dor que eu não conseguia alguém para me ajudar. Então, o nosso foco desde muito tempo, tá, é na experiência do cliente. É no atendimento extremamente personalizado. Né? Então, o nosso foco é muito em pessoas, tá? Não só na equipe interna, como também na parte dos clientes. Então a gente tem um setor de experiência do cliente, né, que hoje trata não só da experiência do cliente, mas também da experiência interna ali dos nossos sócios, nossos colaboradores. E é isso, é trazer experiências boas, vivências boas para o cliente dentro desse mercado. Haja vista que
não é algo fácil para a maior parte das pessoas de falar, de entender, de se abrir, né? A parte de investimento, parte de proteção, parte de sucessão. Então a gente tem que tornar isso o mais agradável possível e principalmente passar isso de uma forma mais clara, mais limpa, mais transparente, né? Sem o que a gente chama de economês, né? Sem ser muito técnico ali com aquele cliente e tentando realmente trazer uma boa experiência, porque um assunto que muitas vezes para muitos é um assunto chato, pelo menos se torne agradável, né, de compartilhar e de fazer. Quando você começa a ficar mais à vontade com a caminhada, né, nosso acompanhamento com os clientes é muito de perto, então com o passar do tempo ele vai tendo um relacionamento mais estreito ali com o assessor de investimentos, e aí aquele laço de confiança vai ficando cada vez mais forte, né? E com a ajuda desse setor de experiência do cliente, aí a coisa vai fluindo, né? Então não é raro aí, né, depois de muito pouco tempo sendo nosso cliente aí, os clientes já se sintam muito bem à vontade ali para lidar com o assunto conosco. Interessante demais. E agora me conta um pouquinho, né, sobre essa percepção sua, né, aí de como fundador da empresa, porque eu observo assim, quando uma empresa funciona e tem sucesso e tem crescimento, né, depois eu conto um pouquinho pra gente dessa trajetória, saiu de um escritório pequeno, né, É, eu participei ali desde a Minas Gerais ali, ajudando lá através da verdade. Teletécnico, né, reformamos ali aquela ampliação para a segunda sala, né, até também agora onde que é a sede nova também. Então, assim, eu acredito que para você ter sucesso, você tem que ter, assim, transmitir a sua cultura para os colaboradores, né? Isso. Como que você percebe que você acerta nisso aí, né? Uma dica para os empresários aí que, assim, eu vejo demais o empresário reclamar sobre colaborador, né? Mas, assim, ele esquece que ele que contrata, né? Ele Exatamente. que mantém, ele que deveria treinar, né? Então, por exemplo, como que você tenha, o que que você, um segredo seu aí, por exemplo, de conseguir transmitir essa sua cultura, né, de sucesso, de experiência do cliente para cada colaborador que chega para a equipe? Eu acho que assim, é, eu tenho isso muito enraizado, né? Como eu disse, assim, foi através de uma necessidade pessoal que tudo isso aconteceu. Eu costumo dizer o seguinte: não procura cliente para o seu produto, procura produto para o seu cliente, né? Atenda-o como se ele fosse você, como se alguém estivesse fazendo para você. E é um mantra lá dentro da empresa, a gente sempre fala que é o cuidado genuíno, né? Cuide das pessoas como se você gostasse que fosse cuidado, né? Então isso a gente leva muito forte, né? E aí o marketing inteligentemente trouxe um lema, né? Que é o jeito fractal de ser. É esse jeito humano, esse jeito genuíno, de cuidado genuíno com o cliente. Então, eu acho que para passar isso para a equipe, eu costumo dizer, né, além dessas frases que disse agora, que o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. Ele não, né, quem entra hoje, acho que em qualquer mercado, qualquer pessoa que tem uma empresa, se ele realmente focar em primeiro lugar em ganhar dinheiro, eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Tá? Se ele realmente preocupar em primeiro lugar em dar a melhor experiência para o seu cliente, né, e o melhor resultado possível, genuinamente, de forma transparente, né, acho que aí a mágica acontece, né, as indicações vão acontecendo e de repente quando a gente vê, né, o negócio está bem sucedido. Então, acho que o grande segredo é isso, assim, a gente tem muito forte essa cultura de cuidado genuíno e a gente realmente consegue passar hoje, né, para frente, para as pessoas que estão iniciando, para as pessoas que estão entrando, cuide genuinamente do seu cliente, né, como você gostaria que fosse cuidado. Bom, aí eu vou te falar, eu acredito que quem tá ouvindo ou assistindo começa a ter aqui a dúvida, né? Mas eu vou para lá, deve ser caro. Na hora que vê o sucesso que vocês têm e o sucesso que vocês traz para os clientes. Então a pergunta é o seguinte: como que é a forma que um investidor, né? Vamos supor, tem um investidor ali que ele já sabe fazer a carteira dele, já tem sucesso, ele tá tendo uma performance legal, desejada. E aí eu falo assim, cara, por que que eu iria lá para a Fractal, né? Essa é a primeira pergunta, né? E depois a segunda pergunta, que eu vou te perguntar de novo, como que ele paga para você pelos serviços, né? Mas a primeira pergunta então é o seguinte: por que uma pessoa então que está tendo um resultado, sendo o próprio assessor, o próprio investidor ali, por que que ele viria para a Fractal? Qual que seria o motivo dele vir? Excelente pergunta.
Eu acho que assim, a resposta ela não é uma só, mas dentre elas vou citar talvez as mais relevantes. A primeira coisa é que a gente tem um modelo de remuneração, né, a forma de pagamento, que a gente vai responder na segunda pergunta, é mais clara, mais transparente. Então, aquele cliente que já sabe o que fazer, né, que sabe o que ele gosta, que aprendeu a investir, ele talvez não vai precisar de uma assessoria tão intensa, tão direta, né, dado que ele estuda o mercado e ele sabe ali o que ele tem de objetivo, o que ele vai fazer. Mas, para isso, a gente tem um modelo, né, de remuneração que atende a ele, a esse perfil de cliente. E, além do que, a nossa estrutura, tá? A gente vive mercado financeiro todo o tempo, todo dia, né? Então, por mais que esse cliente que tá fora ali, fala, pô, eu entendo, talvez não vou precisar do pessoal da Fractal, que possa ir e conhecer a nossa estrutura, tá? A nossa estrutura de back-office, a estrutura que está estudando o mercado, né? A gente tem as mesas de investimentos, então, assim, hoje, em torno de 60%, mais de 60% do nosso quadro hoje são de profissionais de back-office. São profissionais que estão ali dedicando 100% do seu tempo a uma boa experiência do cliente e estudar o mercado, né? Então, um investidor sozinho, dificilmente ele vai conseguir ter eficiência. Ele pode ter eficiência, sim, mas eu acho que ele, a longo prazo, se ele quiser diversificar os seus investimentos, acho difícil que ele consiga entender de diversos produtos e ainda assim dedicar um negócio próprio. Às vezes ele é um empresário, às vezes um profissional liberal que fez alguns cursos, entende, ok, mas faz toda a diferença você ter uma equipe de back-office para você trocar uma ideia, que seja, né? Pô, tô pensando em fazer um investimento em Y, em X, né? Então você tem dentro da Fractal uma estrutura que você pode realmente trocar uma ideia e ver se aquilo ali realmente você está pensando certo, você está na linha certa, né? Então, acho que a primeira pergunta é isso. A segunda pergunta, se você puder repetir A ela aí. segunda é como que o cliente paga, né? Qual que é a Sim. matemática do pagamento, né? Porque às vezes ele vai pensar assim, eu tô tendo um resultado legal aqui, para que eu vou pagar para alguém me ajudar? Exato. Né? Aí, assim, o que eu imagino, né? Que vocês devem conseguir superar isso, né? Tipo, ele vai render mais do que ele tá pagando. Será que isso é real? A gente trabalha além da matemática, né? É tudo que a gente está falando, essa questão da experiência, enfim. Então tem muita coisa envolvida além da matemática, todo o suporte que a gente dá, enfim. Mas a matemática ela é implacável. Se você não der resultado, esse cliente não vai continuar com você, né? Então, nós, com esse cuidado genuíno que a gente tem, né? Com essa vontade de realmente fazer algo personalizado para aquela necessidade, para aquele cliente, a gente hoje tem formas de remuneração diferentes. Então, vou te citar um exemplo. Quando eu, lá atrás, no começo dos investimentos, que eu ia investir através de banco, mal conhecia uma corretora, com 20 e poucos anos. Quando você chega para trocar uma ideia sobre investimento com o gerente de banco, né, e ele vai lá te dar ali umas orientações e você pergunta para o gerente, quanto é isso? Não tem um preço, né? Dá aquela falsa sensação de que você está sendo ajudado de graça, mas nada é de graça, né? Então você está pagando, tem o famoso spread ali dentro ali que você está pagando sem ver. Isso é algo que o mercado das corretoras também, desde o nascimento, veio assim também. É um pagamento via comissões. O cliente está consumindo produtos, isso gera comissionamento que vai remunerar ali toda a estrutura por trás, como funciona também no sistema dos bancos. Mas isso sempre nos incomodou lá dentro do grupo, tá? Então, você se propõe a realmente ser um divisor de águas na vida financeira e patrimonial daquele cliente, mas você é remunerado pelo que você vende àquele cliente. Então, isso para mim é um conflito de interesses muito grande, sempre foi. Eu sempre lutei contra isso, né? E já há alguns anos, há 10 anos, a gente já consegue trabalhar com eliminação desse conflito de interesse, porque a gente tem modelos de remunerações distintos.
né? Tem modelos transparentes, né? Onde o cliente sabe o que está pagando e é acordado junto com ele, não tem comissionamento em vendas de produtos. Também tem o comissionamento de produtos, que é uma outra forma de remuneração também, que dependendo do cliente, vale mais a pena. Então, tudo é caso a caso, tem que ser estudado, tá? Então, um exemplo, esse cliente que hoje ele sabe o que quer, sabe o que vai fazer, é muito melhor para ele não pagar ali uma taxa de administração, ou seja, um fee-based, né, que hoje é um comentado aí no mundo, a gente já tem aí uma história de pioneirismo aí a nível do Brasil ali, trabalhando esse tipo de remuneração. Mas é aquele cliente que realmente precisa de um assessor, de um suporte maior, não só na área de investimentos, mas na área patrimonial como um todo, né? Existe também esse modelo fee-based, que é o modelo mais utilizado hoje no mundo, tá? Na Europa é o único modelo permitido por lei. Hoje nos Estados Unidos, a maior parte dos assessores, né, dos advisors americanos já adotam também esse modelo de remuneração fee-based, né, que é um modelo que você, se não zera, pelo menos elimina, quase elimina ali totalmente ali o conflito de interesse ali na forma de pagamento. Bem interessante. Então quer dizer que ele é transparente, né? Vamos resumir que seria transparente. O seu investidor lá, o cliente seu, vai saber, olha, aqui eu vou pagar assim, aqui eu pago assado. Exatamente. Eu pago aqui dessa forma e tá claro, né? Exato. Não tá aquele em segundo plano, né? Não tá, exatamente. Eu lembro algumas experiências que eu tive no passado com investimento, sentava lá para conversar com o gerente, eu tô aplicando aqui, isso aqui tá dando muito certo. E meio que... Certo pra quem, né? Meio que era o perfil dele, né? Agora o meu perfil, aí como que ele vai me entender? Como que vai saber onde que eu vou aplicar melhor, né? E a gente às vezes é confuso, às vezes você acha que melhor é aqui, mas na verdade é ali. Então se não tiver um bom briefing, né, assim, do que realmente é melhor para mim, né? E como que o gerente consegue trazer essa percepção tão clara, né? E quando você é remunerado por comissão de venda, né, e aí o seu assessor ou o seu gerente fala aquilo é melhor para você, né? É melhor para quem, na verdade, né? É melhor pro assessor, pro gerente, melhor pro banco, é melhor para a instituição, ou de fato é melhor para você? Não tem como saber porque as coisas não são claras, né? Então, a gente briga por transparência, clareza e entender o cliente primeiro para a gente poder recomendar um modelo. Mas a recomendação, a palavra final é sempre do cliente. Ele tem que entender as diferenças entre os modelos e ele é quem vai decidir a maneira como ele quer remunerar o seu assessor. Eu acho que isso sem dúvida, um dos grandes diferenciais aí que fez com que a gente tivesse esse crescimento que a gente teve e a gente continua crescendo, né? E bastante, crescendo forte. O ano passado para esse ano a gente dobrou de tamanho. Então, assim, essa transparência, esse cuidado genuíno é realmente colocar o cliente sem demagogia em primeiro lugar, porque é dali que ele vai trazer novos clientes, né? Então, eu acho que tem uma frase de um autor, eu gosto muito de ler, chama Simon Sinek, que é uma frase que eu gosto muito. Ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores só são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, não entende negócio. Então, isso é um lema muito forte que a gente carrega lá dentro do grupo. Ele é federal, né? Ele é muito bacana o que ele fala mesmo. Eu gosto mais dele também. Bom, cara, então é bem interessante. Aí você falou que dobrou de tamanho, né? E aí a primeira coisa que vem na cabeça é a sede, né? O espaço físico, né? Mas vamos falar então, assim, de atuação, né, de mercado. O trabalho de vocês conseguem pegar cliente do Brasil inteiro, independente se está ou não próximo desse cliente? Hoje a gente consegue sim, tá? A pandemia, claro, foi terrível para todo mundo, mas eu acho que ela trouxe algumas facilidades, né? E essa é uma delas, né? Hoje o atendimento online, ele funciona muito bem. E você consegue estar próximo, mesmo que online, tá? A nossa especialidade é estar no interior, especialmente no interior de Minas, né? Vamos iniciar ainda uma expansão no interior de São Paulo. Então, sim, a gente vê que no interior há mais facilidade do seu cliente ir até o seu espaço, tomar um cafezinho, conversar, o tete a tete, né? Mas isso hoje não é primordial. A gente consegue atender à distância.
A gente tem clientes no Brasil inteiro, inclusive clientes fora do país, né? Então, isso não é um empecilho, não. A gente consegue estar bem próximo, mesmo fisicamente distantes. Isso é interessante porque acho que a pandemia ela quebrou esse paradigma aí, né? E abriu o mundo mesmo, né? Sim. Então as empresas hoje em dia estão escalando muito para qualquer local, né? Porque ficou tudo muito digital. E o que eu acho muito interessante, porque assim, você liga o computador, começa a reunião, meia hora de reunião. Agora imagina um cliente seu que vem daqui 100 quilômetros daqui, ou 50 quilômetros. Ele vai gastar um tempo para deslocar, chegar aqui, bater um papo e tal. Acaba que ele tira talvez uma tarde para poder resolver uma questão. Online, meia hora, ele vai direto ao ponto ali, resolve o problema, né? Exato. Então dá abre menos muito conflito mercado. ali online. Hoje que eu fico, né, mais em trabalhos internos, né, não atendo tanto mais cliente, então eu fico mais com a equipe, como a gente tem escritórios fora, né, tem pessoas espalhadas aí em Minas inteira, então eu fico mais hoje na minha agenda online, tá? Então, assim, de fato, a disciplina da agenda online, ela é mais certinha, né? Tem horário para corrida, né? começar e horário para terminar. Então, nesse ponto, sim. Mas o tete-a-tete é sempre gostoso, né? Nós que estamos no interior e especialmente no interior de Minas, a gente gosta de ver, de sentir, de tomar o cafezinho. Então, assim, isso é algo que a gente preza muito. E é por isso que as nossas unidades hoje, todas, né, são bem dedicadas à experiência do cliente desde o ambiente. Bom, e a questão de perfil de cliente, vocês têm, assim, traçado um perfil, como que seria, por exemplo, um cliente que está ouvindo aqui, ó, cara, eu quero investir, né, lá na Fractal. Aí como que tem um perfil já definido? Então, a gente tem algumas segmentações, né, por patrimônio, né, que ali ele pode acessar determinados recursos da empresa, dependendo do PL, né, do quanto ele vai iniciar seus investimentos. Então, mas hoje não é um empecilho atender qualquer tipo de cliente. Foi no passado que a gente não tinha uma equipe robusta como a gente tem hoje, né, então não conseguíamos atender todos os segmentos. Hoje não, hoje a gente consegue atender toda a segmentação. A gente tem uma estrutura bem robusta aí que dá essa força aí para que a gente consiga atender todo mundo. E a questão assim de perfil, também a gente está preparado para todo tipo de perfil, tá? Trabalhando, né, hoje, como a gente trabalha no interior de Minas, então assim, é natural, né? Eles brincam que o mineiro é desconfiado, né? Mas o mineiro do interior é desconfiado ao dobro, né? Ou mais, né? Ou mais, né? Então, a gente sente isso e hoje a maior parte dos nossos clientes são mais perfis conservadores, tá? Então, a gente trabalha muito bem a parte de renda fixa. Hoje, nós somos um dos 3 escritórios no país inteiro ali com maior volume de negociação em renda fixa, tá? Isso é importante destacar. Então, hoje a gente é muito bem representativo no mercado de renda fixa Brasil. Então, hoje a gente consegue atender um perfil conservador muito bem, né? E trazer esse investidor que muitas vezes ainda por receio ainda está no banco, né? Tendo um mau serviço e uma rentabilidade ruim. Mas nascemos como uma corretora de ações, né? Então essa veia a gente não perde, né? Então hoje ações, fundos imobiliários, fundos, mercado internacional, então toda essa parte de investimento a gente consegue atender muito bem, a gente tem equipe preparada para isso. E não só a parte de investimentos, né? Toda a parte de sucessão, de gestão de risco familiar e patrimonial, a gente tem equipe que trata disso, né? A parte de pessoa jurídica, tá? A gente tem uma estrutura Fractal Open Finance, então dentro do grupo Fractal hoje são algumas empresas. A Fractal Open Finance é um hub de soluções hoje voltadas para gestão de risco de pessoas físicas e jurídicas, câmbio para pessoas físicas e jurídicas, né? Crédito para pessoas físicas e jurídicas, além de assessoria tributária, patrimonial, enfim. Então, sim, a gente está bem preparado ali para atender todo tipo de perfil. Então, acho que a nossa ideia é que a gente seja uma solução completa, que o cliente vá
seja na física ou na jurídica, primeiro, entenda, faça o trabalho, nos conheça e que depois ele possa, entrou na física, entra na jurídica e aí a gente vai fazendo todo o trabalho, fechando esse ciclo, né? Então a gente vê uma carência muito grande desses serviços todos aí no mercado, né? De fato, a gente teve ali, durante muitos anos ali, esse tipo de serviço na mão de poucas instituições. Então o brasileiro, infelizmente, foi acostumado a ter um mau serviço, né, um mau atendimento. E a gente vem aí quebrando aí esse paradigma. Léo, agora me vem na cabeça que é o seguinte, um empresário que começou a ter resultado, né, começou a se organizar e tá crescendo, ele tem, assim, deve ter alguma aplicação que ele pode fazer, que ele vai todo mês fazendo um aporte mensal ali, para que depois ele faça um outro investimento, para que ele, por exemplo, eu tinha muita ideia do consórcio, né? Tipo um consórcio, vou guardando dinheiro aqui para depois eu fazer minha sede, fazer um investimento maior e tal. Vocês têm aplicações dessa forma também? Temos. É tudo parte dessa primeira reunião, né? A gente entender ali, no caso o empresário, a gente vai tratar da conta física dele, vamos entender os objetivos na física, que não necessariamente vai ser um objetivo só, né? Às vezes ele vai ter dois objetivos, sei lá, comprar um imóvel, fazer uma viagem, ou mesmo ter uma independência financeira daqui a algum tempo, né? E viver de renda. E na jurídica é a mesma coisa, né? A empresa tem os seus objetivos que são distintos do empresário, né? Ela tem necessidades distintas, por isso que ela é uma pessoa distinta, né? Uma pessoa jurídica. Então, é traçar ali no momento inicial ali quais são os objetivos e tentar criar estratégias diferentes para cada um desses objetivos, mas que se converjam ali no final para que a empresa seja mais eficiente, né? Tenha mais resultado com menos. Bom, eu imagino também, né, que, assim, daria para o empresário, por exemplo, ele começou lá com vocês lá, fazer um trabalho, aí ele consegue ver a evolução também patrimonial dele. Por exemplo, em janeiro de 2023 ele estava X, 2024 Y, né, vocês mapeando isso aí, você deve conseguir ajudar isso também, né, a equipe de vocês lá. Sim, a ideia é essa, né? A empresa já tem tanta coisa para resolver, tanta coisa para se preocupar, né? Então, assim, se o empresário puder dividir isso com alguém, ter a ajuda de alguém para gerir todo esse fluxo, né, de forma mais inteligente, né? Então é por isso que a gente vem nessa área aí da pessoa jurídica auxiliando. Então a gente consegue sim, e como eu disse, a matemática ela é implacável, né? Por mais que você tenha todo um serviço, toda uma estrutura, todo um cuidado, que é lógico, faz diferença, mas a gente é focado no resultado. É isso aí, Léo. Então, quero deixar aqui pro pessoal, né, que vocês estão agora como novo apoiador nosso aqui, vão trazer esse conteúdo aqui de investimento, né, de conhecimento nessa área de investir para evitar que ele erra, né, e ajudar que ele acerte, né? Então, vou te convidar outras vezes e parte da sua equipe também, vocês podem ir indicando lá especialistas de cada área para a gente debater, né? E de repente a gente pode até pensar de fazer ao vivo para o pessoal interagir, o pessoal perguntar, né? A gente pode estudar essa possibilidade aí com o pessoal que ouve e assiste a gente aqui. Então, quero agradecer muito nessa parceria, né, essa abertura de vocês, esse conhecimento, né, essa apresentação. Hoje foi uma apresentação mais institucional, você falando do conceito, né, porque uma das coisas que eu mais valorizo aqui para trazer aqui para o podcast é uma empresa que está ali validada no mercado, uma empresa que tem conhecimento, porque a gente acaba influenciando as pessoas. Então, assim, as pessoas assistem, ouvem, o que você fala aqui, de repente você nem tem noção, mas a pessoa está tomando decisões. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa credibilidade, isso é muito importante para a gente. Então, quero agradecer muito você e a equipe de estar trazendo esse conhecimento para a gente. Quero agradecer os outros apoiadores, no Colarim, geralmente a gente faz um shopping negócio, então deixar o convite aqui para você, para sua equipe também. Então, vou lançar a data agora, deve ser ou dia 28 ou dia 2 de abril, 28 agora de março ou dia 2 de abril. Nós encontramos lá no Colarim, vamos tomar uma chopp. Né, o Colarim patrocina o barril de chopp lá para a turma. E aí a gente bate papo, né? E faz negócio. Então o que rola lá? Cada um se apresenta para o outro. Então o pessoal da Fractal vai conhecer outra empresa conhecer a Fractal. E o objetivo é que a gente saia de lá conhecendo as pessoas que estavam sentadas naquela mesa lá e, assim, fortalecendo essa comunidade de empresários e empreendedores.
E é interessante que às vezes uma pessoa do lado lá está precisando de alguém para ajudar nos investimentos, outro está precisando de um outro serviço, né? Então eu trago os nossos apoiadores para lá para a gente debater. Então vou apresentar os outros aqui também. A Claro entrou como apoiador nosso aqui também. Eu estava tendo um problema na transmissão ao vivo aqui, que aqui no estúdio acontece outros episódios, e travaram naquela hora, né? Então trouxe o pessoal da Claro, eles instalaram aqui no prédio todo, trouxeram um link para cá. E assim, o negócio tá sensacional. Então assim, quem tá assistindo série, gosta de assistir filme, gosta de ouvir a playlist lá na hora que tá fazendo churrasco e tudo, e trava, não tem coisa pior não, né? Aí a Claro veio solucionando o problema e virou agora o apoiador do projeto aqui também. Então, assim, já patrocinou o evento Shop Negócio, tá com a gente aqui também. Então, agradecer muito a Claro aí e falar que realmente estou usando aqui. E eu gosto de falar do que tá funcionando. Claro, então, é experiência própria, né? Literalmente é claro que eu tô falando que tá realmente resolvendo aqui, né? A Canto também, Marcas e Patentes, ajuda a gente a trazer conhecimento também sobre registro, sobre acompanhamento da marca. Estou registrando várias marcas aqui do grupo aqui para poder ficar tudo certinho também. Então tá me dando um apoio muito legal, gosto de falar também. E sempre acontece de ter os episódios também falando sobre isso. Ela trouxe um cliente aqui lá de cima, lá do Pará, tá vendo lá no mapa lá, ó? Ela veio aqui buscar o certificado dela, porque conheceu a Sara online, gostou do serviço, saiu o registro. Ela falou assim, não, mas eu faço questão de ir buscar o certificado, né? O quadro, né? Então, veio, pegou o avião, veio cá para conhecer e foi um negócio assim sensacional. E a gente tem esse episódio aqui, nós batemos um papo com ela, como que foi a experiência, né, focada na experiência do cliente, foi bem legal. A Teletécnico também, bom, também agradecer aqui a Ícone Contábil, que a gente bate um papo sempre aqui com o Wagner, o fundador lá da empresa. A gente traz aqui sobre os principais erros dos empresários quando o assunto é gestão, sobre tributação. Então, assim, já teve até caso dele orientar o cliente, ó, muda de estratégia, não abre outro negócio, né? Porque ele conhece o cliente ali, igual você conhece de investimento, ele também fala ali na visão dele do negócio ali, daquele cliente ali, né? Bom, agora, Léo, eu quero te fazer uma pergunta, 2 dicas de ouro, hein? Sempre eu peço ao empresário, a sua vai ser mais difícil, vão ser 2. Primeiro, aquele empresário que está passando perrengue, né? Então, o que você passa de dica de ouro para esse empresário para que ele saia dessa situação difícil que ele está passando? A dica de ouro é difícil, né? Sem entender a realidade de cada um, mas eu acho que, em primeiro lugar, é equalizar as contas, né? Por mais que a gente fale de qualquer outra coisa, a matemática ela é implacável, né? Então, fazer um bom planejamento financeiro é primordial. A gente vê muito o empresário, às vezes, tentando capital próprio, sendo que às vezes ele consegue investimentos com capital próprio, sendo que às vezes ele consegue captar mais barato no mercado, que é o que a gente chama de smart money, com um consumo mais eficiente do recurso. Ou às vezes o contrário, né? Ele está consumindo boa parte do seu capital para pagamento de juros muito excessivos, juros muito altos, né? A gente vive um país que a taxa Selic ela oscila, né, com certa frequência. Então, a gente tem diversas possibilidades ali de transferência ali de uma dívida para uma outra instituição, né? Então, acho que são coisas que a gente deve sempre levar em consideração ali na gestão do capital, né? Uma gestão eficiente do capital, né? Ter uma empresa mais enxuta possível, procurar fazer sempre mais com menos, né? E principalmente foco no cliente, né? Foco no cliente para mim é o mais importante, mas aquele empresário hoje que está na zona de fogo ali, eu acho que o primeiro é ver e entender se ele está fazendo um uso eficiente dos recursos dele, seja o uso dos recursos pessoais ou o uso de terceiros. Equalizar isso, né? Deixar a empresa mais enxuta possível, investir em bons processos para se tornar mais eficiente, né? E contar com a nossa ajuda aí, caso precise. Diversos parceiros aí de peso aí que você tem aí também que estão dispostos a ajudar, tenho certeza. Bom, então deixa eu te fazer uma pergunta aí, por exemplo, pode ter um empresário, né? Foi muito legal que você falou, equalizar as contas. Às vezes a saída tá maior que a entrada. Exato. E às vezes o problema nem tanto tá no faturamento, às vezes ele tá investindo ali de forma errada, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, às vezes o cara tem uma sede própria lá que tá custando muito caro, que talvez se ele tivesse com esse dinheiro aplicado aí em algum outro tipo de aplicação, ele pagava o aluguel e ainda tinha e saía desse aperto, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então, assim,
lá fora, esse termo smart money, que é o dinheiro inteligente, né? Ele é mais difundido. São países aí, por exemplo, nos Estados Unidos, que convivem com juro baixo há muitos anos, né? Nós já vivemos uma onda de juros baixos, juros altos, então não viemos dessa cultura. Juros baixos, assim, a gente já teve algumas pequenas experiências, mas se for olhar no histórico aí, sempre juros muito altos. Então, fica cada vez mais difícil você trabalhar um smart money quando você tem juros muito altos. Mas, de hoje em dia, né, que a gente tem taxas de juros ainda um pouco elevadas, mas não tanto quanto no passado, né, a gente dá para trabalhar muito melhor esse dinheiro, né? Então, é entender realmente isso que você falou. Estou muito imobilizado, não estou? Eu estou consumindo meu dinheiro da maneira adequada? Onde estão meus investimentos? Então, acho que isso aí é algo assim primordial. Muitas vezes o problema não é o faturamento, então é um mau uso do dinheiro, né? Então, não é raro a gente ver isso, e isso se aplica também muitas vezes na pessoa física, tá? Que às vezes está no aperto ali, mas quando você vai entender, né, ela tem capital investido em algumas coisas que não fazem mais sentido. Então, esse é o nosso trabalho, tá? É ajudar a fazer um uso mais eficiente dos recursos. Então, isso é bem legal, um trabalho gostoso de fazer. Bem interessante, Léo. Então, assim, um empresário pode receber uma consultoria com vocês, né, nesse quesito, por exemplo, e dali entender que, às vezes, eu mudar alguma forma de investir ali, ele já consegue equilibrar as contas dele ali, não é isso? Exatamente, assim, a nossa ideia é tentar tornar aquela pessoa física ou jurídica mais eficiente no consumo do dinheiro, tá? Mudando o mínimo possível na vida dela, né? Não adianta a gente chegar e falar, não, muda tudo, vende tudo, vamos mudar completamente. Não, não é assim. Você tem que respeitar a história dessa pessoa, né? Você tem que respeitar toda aquela construção que fez ele chegar até ali. Então, a gente propõe, e muitas vezes são mudanças bem pontuais e consegue aí chegar num objetivo bastante satisfatório. Show demais. Agora me fala então a dica de ouro para quem tá com dinheiro sobrando, né? O cara agora tá um burro na sombra, dinheiro sobrando, não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Então qual que é essa dica de ouro? A dica de ouro para quem tá com... Eu acho que os dois problemas são muito comuns, tá? Para quem tá com problema pela falta e quem tá com problema pela sobra, tá? Eu acho que a dica de ouro é a mesma para quem tá apertado. É fazer um uso inteligente, tá? É um erro muito comum que a gente vê. Às vezes o empresário, a pessoa física ou a pessoa jurídica tá com dinheiro sobrando e parece que o dinheiro esquenta na mão, né? Ele precisa investir em algo. Então entra ali, o amigo tá fazendo entrou num condomínio de casas, de apartamentos, terra, às vezes investe em algo que ele não entende, às vezes mesmo no mercado sem ter ali um suporte adequado. Então, assim, acho que a dica de ouro para quem está na zona de fogo ou para quem está mais tranquilo, né, é o smart money, né, fazer um excelente uso do dinheiro, né, fazer com que ele trabalhe mais para você e para sua empresa, né. E lembrando que o empresário, ele vive ondas, né. Então, hoje está numa onda boa, uma onda de sobra. Então, você tem que criar barricadas ali, né, que possam te proteger no momento que aquele vento virar, né? Então, o Smart Money é o grande recado aí para todo mundo que tá assistindo aí, seja num cenário não tão positivo no momento e aquele também que está num cenário positivo. Interessante, cara. Boa essa dica sua de ouro, porque tanto num problema negativo quanto sobrando, é saber fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar por ele, né? Aquela famosa frase, Kilder, que a gente já escutou lá atrás, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? É verdade. Então... Essa aí, ela resume tudo. Ela resume tudo. Um desaforo sai caro. Sai né? caro. Essa aí fecha com chave de ouro mesmo. Léo, foi um prazer, muito obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Deixou o convite para depois a gente visitar lá, mostrar a estrutura, né? Porque
fui lá, fiquei encantado, né? Visitei lá e vi assim que realmente é muito setorizado, tem especialista para todas as áreas, né? E um ambiente assim sensacional, é um lugar bom de tomar café, né? É ótimo. É um café, tem uma cervejinha, tem um ambiente ali bem agradável ali pra gente recebê-lo. Quero te agradecer pelo convite e te parabenizar aí pela sua iniciativa, tá? Eu acho que é importante levar esse conteúdo, né? É alguém que realmente tem história, né? Você como empresário é respeitado e consegue levar isso de uma forma como a gente está fazendo aqui, né? Uma forma gostosa, uma forma leve, né? Levando conteúdo importante. Então te parabenizar aí realmente aí pela essa empreitada aqui. Isso aí, obrigado. Eu quero assim deixar outro convite também, para a gente depois mostrar essa estrutura, né? E o outro para você indicar também, né? Algum amigo, algum empresário que queira vir cá contar a história, né? Contar, né? Como que ele... os perrengues, contar também como que ele... as dicas de ouro, né? Essa aqui do dinheiro eu gostei demais, cara. Eu vou sair pensando mais, né? Porque eu acho que o meu dinheiro ainda tô fazendo algum desaforo com ele, sabe? Eu vou ter que rever alguns conceitos com ele. Tem hora que ele me puxa, né? Como se diz, me dá um beliscão. Opa, peraí, você tá exagerando aqui. Foi muito legal, viu? Agradeço demais, né? E que fica a porta aberta para a gente trazer mais conteúdos, né, para o pessoal aqui, trazer direcionado ali e a gente pensar esse formato aí da interação do público, né? Trazer um debate, ó, vamos falar sobre o assunto tal, vamos. Então, tem dúvidas? Então vamos discutir aqui, né? E acho que vai ser interessante esse formato. O Grupo Fractal está à disposição, quem quiser, né, nos conhecer, nas cidades que a gente está aí espalhado em Minas e aqui em Divinópolis também, que é a nossa sede. Então, portas abertas ali para poder recebê-los e se a gente tiver a oportunidade, né, de agregar na vida aí de um empresário, de uma pessoa física, de um profissional liberal, a gente faz com muito gosto, porque é o que a gente realmente ama fazer. É isso aí. Prazer, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Pessoal, curte aí, compartilha para seus amigos aí, deixa seu like aqui, manda para quem tá aí fazendo desaforo com dinheiro, porque isso aí pode sair muito caro, né? A gente descobriu isso aqui hoje. Grande abraço, pessoal.